Oi, pessoal! Cá estou eu novamente para compartilhar com vocês, pensar em voz alta um pouco da minha reflexão sobre a celebração do Natal, aproveitando que estamos aí na ocasião. Para isso, eu revisitei um pouco da minha experiência pessoal e um pouquinho da história, da origem do Natal. O Natal, do mesmo modo que uma série de outras celebrações que a gente encontra no rastro da história humana, ele nasceu no hemisfério norte como fruto de uma festividade mística, ou seja, ele não foi sempre Natal. O dia 25 de dezembro nasceu como uma celebração do povo do hemisfério norte, relacionado ao culto ao sol que ia embora com o outono, e a chegada do inverno era um ritual de proteção contra toda aquela escuridão, todo aquele espaço sombrio, sobre a plantação e a escassez, enfim. Então essa era uma festa que tinha essas características e era uma festa considerada pagã. E ao longo do tempo essa festa, essa festividade foi tomando corpo e crescendo cada vez mais, muita adesão dos povos ao redor. O tempo foi passando, a história foi acontecendo, chegamos ao Império Romano e, obviamente, nesse percurso houve o nascimento de Jesus e durante o Império Romano a igreja fortalecida, eu digo só igreja, né? Não precisa falar católico, isso é porque na época era só a igreja, fortalecida juntamente com o Império Romano. Eles tiveram a ideia de aproveitar a data da festividade pagã de 25 de dezembro para incluir a celebração do nascimento de Jesus, porque Jesus, os historiadores, os estudiosos, têm várias opiniões diferentes sobre a data exata do provável nascimento dele. Isso não invalida que ele tenha nascido e que não seja importante para a vida das pessoas, mas a data não foi 25 de dezembro, pessoal. Então, foi, na verdade, um grande ajeitamento político, religioso para ter os povos pagãos junto da sua celebração e celebrar uma festa cristã. Neste formato, depois teve a adesão da figura do Papai Noel, que também é uma lenda nórdica de São Nicolau, que teria sido um arcebispo que costumava visitar anonimamente as famílias carentes através das chaminés para dar o que elas precisavam. Então aí o pacote foi somando e a gente chegou no Natal no formato que a gente conhece hoje, que tem árvore e luzinha, que aí eu imagino que tenha vindo da festividade pagã do 25 de dezembro por conta da escuridão que ficava na entrada do inverno, eles deviam iluminar muito. A árvore, eles tinham muitos rituais com árvores e com ramos, mas também tem outros, isso aí é dedução minha das coisas que eu li, porque tem várias historinhas sobre essas coisas. Mas aí temos esse pedacinho, temos o São Nicolau, temos Jesus Cristo e o pacote fechou e a gente chegou no nosso Natal. Dito isto, a minha experiência. Quando eu era criança, a lembrança que eu tenho de Natal diz muito a respeito à comemoração em família e à igreja. Eu nasci num lar cristão protestante, então a gente tinha o hábito de manhã, a gente tinha o hábito de ir para a igreja na celebração e também encenava o nascimento de Jesus com os amigos, montava uma peça de teatro, era super gostoso. Passando isso, eu fui crescendo. Eu sei que vocês vão falar que eu ainda sou pequenininha, mas assim, eu de qualquer forma, mesmo que não tenha crescido muito, eu acabei envelhecendo. E na adolescência e na fase ali já adulta, por um bom tempo, eu comecei a mudar a minha leitura sobre o Natal.
não era tão prazeroso para mim assim celebrar. Eu tô falando da festividade, não coloca Jesus no meio do meu pacote, gente. Eu tô falando da festividade. E eu não gostava porque eu percebi, me dei conta do cunho comercial que a festividade tinha, do quanto a desigualdade social ficava evidente, aquela coisa de tem criança que ganha presente, tem criança que não ganha. Tudo isso por muito tempo na minha vida me fez olhar para o Natal de uma maneira não muito simpática. E eu passei bastante tempo sem curtir isso. Até que estruturei minha família, fui mãe e aí tudo coloriu de novo com a chegada do Natal. Para as crianças eu resgatei tudo que era afável na minha memória na época, o que da tradição não era muito exagerado, talvez eu até tenha exagerado algumas vezes, a gente erra e eu me lembro de ter errado bastante, me arrepender. Mas eu trouxe o Papai Noel de volta, gente, porque na minha época não podia. O Papai Noel, quando eu era criança, ele era meio que assim, idolatria, sabe? Então eu achava ele tão bonitinho, mas enfim. Aí eu trouxe o Papai Noel de volta para a realidade da casa, mas sempre priorizando e tentando ensinar meus filhos que a festividade era bonita, as cores eram bonitas, tradições são coisas legais da gente manter, mas algumas coisas eram desnecessárias, tentando manter um mínimo, um consumo mais consciente possível na realidade deles. Criança, isso é bem difícil, mas eu tentava. Já olhar para o outro, compartilhando, presenteando os que precisam, enfim. Mas eu voltei a celebrar o Natal e isso foi muito gostoso, que até hoje a gente celebra. Mas chegamos nesta celebração de Natal, 25 de dezembro de 2020. Pessoal, que difícil esse Natal. E o que nós vamos celebrar? Esse aí é todo o objetivo da minha reflexão. O que nos resta das tradições? Essas tradições desse momento já perderam quase que... Elas têm, como se diz, elas têm importância, mas não têm mais efeito, né? Então, vou dizer para vocês o que eu, Beth, tenho pensado sobre esta celebração. Beth, o que você vai celebrar nesse Natal? Pessoal, eu vou celebrar ter vencido um mar bravio de 2020, ter chegado pelo menos até aqui. Atravessamos todos, temos vindo atravessando um mar muito revolto. Como povo, como mundo, como nação. Então eu celebro com devido minimalismo, sem exageros, até em respeito a pessoas que vivem momentos ainda piores que os nossos. Eu celebro a vida, sempre, em todo momento. Eu celebro ainda estar aqui. Eu celebro privilégios que, mesmo não entendendo porque eu os tenho, mas eu os tenho e não posso deixar de ser grata por eles. E peço que vocês se juntem a mim nesse espírito de celebração, onde a gente vive o momento presente, a humildade de saber-se finito, mas saber-se também desconhecedor das coisas, sabe, gente? Quando a gente acha que sabe muita coisa, a gente acaba fazendo coisas que não são bacanas. Então, eu postei uma frase recente que diz que a sua ignorância é um problema seu e é um problema totalmente pessoal, desde que não seja viral. Então, que nesse Natal você não ignore o que está acontecendo ao nosso redor. E que também não deixe de celebrar com o que você tiver ao seu redor, porque se você ainda tem a sua família junta ou virtualmente falando, você é um abençoado. Então celebre essa bênção, mas não esqueça que existem coisas a serem ouvidas, seguidas,
e cuidadas, para que todos possam continuar celebrando outros natais junto com a gente. Feliz Natal, seja lá como for o seu. Tchau!